Obrigada, João, que você está aí com a gente. Obrigada. Boa tarde a todos. Na pessoa aqui da doutora Margarida Prado, eu cumprimento todas as autoridades presentes à mesa, presentes no plenário, saudar meus colegas do Degase, que também se encontram aqui hoje, e também aqueles que nos assistem através do link da OAB, né? Muitos colegas acompanhando nesse momento, esse debate. Meu nome é João Rodrigues, né? Eu já estou aqui há alguns anos representando, junto à diretoria, os servidores do Degase, todos os servidores do Degase, né? Não só os agentes. A gente tem feito uma luta muito grande, né? Por direitos. A gente tem vindo aí desde aquelas épocas onde sequer o servidor tinha salário, né? Faltou salário, faltou tudo, o Estado faliu. A gente já conhece essa história, esse episódio fatídico, né? O deputado Flávio Serafini estava dentro da LERJ lá também, fazendo essa defesa. Então, desde a época lá do chamado pacote de maldades do Pezão, muitos direitos foram defendidos do servidor, né? Seja triênio, seja LE, seja abono permanência, seja direito previdenciário. Então, isso tem sido feito, progressões atrasadas. Tudo isso afeta todos os servidores do Degase, né? Então, algumas pautas são pontuais dos agentes, né? Elas são debatidas porque são específicas, mas de um modo geral abordamos todas as questões dos servidores, tanto que a gente tem feito uma luta para zerar as progressões, né? A implantação lá dos adicionais, que ainda está pendente lá de algumas questões, por exemplo, dos aposentados, do quadro suplementar. Então, o sindicato tem feito uma luta muito grande, não só aqui no estado, mas também em Brasília, onde a gente tem que respeitar a opinião do outro lado, né? Quando a gente faz esse debate, que muitas vezes, lá, como a doutora Margarida falou, se torna um debate acalorado, apaixonado, o sindicato não estaria aqui em 3 mandatos se ele não tivesse sido eleito, né? Então, existe alguém que elegeu essas pessoas que estão aqui hoje como dirigentes sindicais. Diga-se de passagem, é o representante legal registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, outorgado pela Constituição Federal para tal. Então, nós estamos aqui para fazer a defesa dos servidores. Não nos sentimos contemplados com a fala que nos antecedeu, de que está lá a discussão a discussão de lei orgânica e tudo mais, e não está tendo um contraponto. Só está tendo governo, só está tendo pessoas de cargo de comissão. Primeiro que as pessoas que estão lá em cargo de comissão, eu tenho respeito por serem colegas, né? E o diretor-geral, que não é dos quadros, também me trata e trata o sindicato com muito respeito. Então é uma reunião, é um debate republicano, onde cada um está fazendo seu papel. Tivemos na discussão a doutora Janaína Pagan, lá atrás daquele regimento interno. Então, todos esses momentos, código de ética, o sindicato sempre colocou suas posições em prol da categoria. Então, a gente está em Brasília fazendo os debates também pertinentes às legislações da segurança pública. Tá? E quando digo segurança pública, que muitos entendem como movimentos reacionários, como foi colocado aqui, o sindicato ele não faz discussão ideológica, eu não vou entrar nesse mérito. O sindicato ele é apartidário, ele é uma entidade classista, tá? Então ele está lá lutando pelas pautas que são votadas em assembleia, como deve ser. Todas as pautas foram votadas em assembleia. Então, ninguém aqui inventou da cabeça uma pauta e veio aqui defender uma ideia que não tenha sido amparada pela categoria, ou pela maioria dela, que é assim que a democracia funciona, né? Não temos unanimidade, mas respeitamos a vontade da maioria. Então, colocado isso, o sindicato ele é o representante para tal, temos feito isso. Na pandemia nós não ficamos em casa, nós corremos as unidades, cobramos do Degase à época, era o diretor Márcio Rocha, EPI para o pessoal poder trabalhar naquele momento que as pessoas estavam morrendo, vários servidores que nós perdemos naquela ocasião, e ali estava cobrando máscara, álcool gel, a vacina dos servidores do Degase veio junto com as categorias de segurança pública por um decreto que o sindicato articulou. Então, às vezes as pessoas falam de maneira pejorativa da segurança pública, mas quando vem os direitos da segurança pública, elas querem. Ano passado nós fizemos uma luta muito grande para entrar, o deputado Flávio Serafini estava lá, para poder entrar,
naquele reajuste de 18%, o Degase ia ficar de fora. Mas o sindicato conseguiu fazer esse debate e conseguiu incluir toda a categoria nos 18% da segurança pública. O cartão natalino que a segurança pública recebe, nós também recebemos. A contagem dos triênios para a segurança pública e saúde, os servidores do Degase recebem. Então, essa fala que o sindicato representa só os agentes é apenas uma narrativa. Tá? Eu vou passar aqui para um outro ponto, que é objeto da discussão, que é a questão dos mecanismos de prevenção, violência institucional. Eu afirmo, o Estado comete violência, né, todos os dias dentro das unidades. Mas eu vou falar do outro lado da moeda. Do outro lado da moeda. Desses agentes que são agredidos, desses agentes que são ameaçados de morte, que são expulsos de casa pelo tráfico de drogas, porque foi falado aqui que o tráfico de drogas tem que ser descriminalizado. Só que o tráfico de drogas ele deriva uma cadeia de crimes. Dali sai roubo de cargas, dali tem os tribunais do tráfico, onde tacam pessoas no chamado micro-ondas, e com os agentes não é diferente. Nos últimos anos aí, a gente perdeu diversos colegas assassinados, né? Então, como a gente falar que o Estado não viola nossos direitos, não comete essa violência institucional? As nossas agentes femininas no PAC-GC, eu vou usar como exemplo, estão sendo xingadas pelas adolescentes, estão sendo ameaçadas de morte. Idosas, pessoas com 65 anos, 67 anos, e aí? Elas simplesmente, as adolescentes, perderam a noção do que é, como a doutora Lúcia Gliotti colocou aqui muito bem na sua fala, a questão da disciplina. Elas xingam, e eu fui lá numa reunião essa semana e fui xingado também, sem ter aberto a minha boca. Tá? Então, fui ameaçado, enfim, é assim que está funcionando. Como é que lida essas pessoas, a sua cabeça, como é que funciona? Sabendo que está indo lá trabalhar para ser xingado, para ser humilhado, para ser agredido, como várias daquelas senhoras já foram agredidas. Enfim, eu espero que os órgãos de controle, que somos muitos aqui hoje reunidos nesse evento, possam estar fazendo alguma intervenção para que essas agentes sejam amparadas. Não só as adolescentes, como já foi falado aqui anteriormente. Vocês têm que cuidar de quem cuida. Porque o agente fica lá sendo xingado. Nesse dia, o doutor Azambuja esteve na casa, a última vez que eu estive lá, foi quando a adolescente ameaçou de morte mais uma vez. Enfim, a gente precisa que essa balança tenha um equilíbrio. Né? Enfim, afinal de contas, o adolescente tem que entender que cidadania se compreende direitos e deveres. Eu quero falar também aqui da própria questão do Degase, que está vinculado à SEDUC, como foi falado também aqui. O Degase ele está vinculado administrativamente, mas a nossa legislação hoje, a Constituição Estadual, compreende, através do artigo, determina, através do artigo 183, que nós somos um órgão de segurança pública. A própria Constituição Federal, no advento da emenda 103 de 2019, quando discutiu a reforma previdenciária, reconheceu o cargo do agente socioeducativo como de natureza policial. Então, a própria Constituição Federal já nos diz isso. Então, por que tanto tabu para se discutir um tema quando a segurança pública ela é preventiva? O eixo de segurança está dentro do SINASE. O SINASE é uma engrenagem de 4 eixos, mas quando a gente quer falar de segurança, parece algo, como se foi falado aqui, retrógrado, né? Então a gente precisa discutir essas coisas. A própria questão da segurança dos agentes, que como a doutora Margarida Prado falou, nós já tivemos vários embates, né, dentro da LERJ nesse sentido, do debate, da defesa. Nós temos vários agentes assassinados, expulsos de casa pelo tráfico. Como é que a gente faz? O dossiê está lá na página do Sindidegase, é só entrar lá no Google, entra lá e baixa o dossiê e vocês vão ver quantos agentes a gente perdeu nos últimos anos. O próprio diretor Tiago Costa, que era diretor do CREA de Ilha, foi assassinado ano passado a 500 metros da unidade, indo comprar material para a unidade, por um ex-interno. Tem material de inteligência produzido que foi um ex-interno que o assassinou. Então, como é que faz? As pessoas que só defendem o agente andar desarmado na rua contra um Estado que está na mão do tráfico, onde a grande mão de obra do tráfico é os adolescentes, não reconhecer esse risco, que eles morrem assassinados. Então, eu penso que um pouco das pessoas que defendem deveria pensar também do outro lado, daqueles que estão morrendo. E a gente não está defendendo a segurança pública como algo
pejorativo para o adolescente. Os direitos do adolescente estão garantidos na Constituição Federal, estão garantidos no ECA, estão garantidos no SINASE. De nada a gente está falando em retirada de direitos de adolescente. A gente está falando de segurança jurídica para os servidores e de segurança física, a integridade física. Porque estamos morrendo, estamos sendo mortos, estamos sendo agredidos, as unidades não têm um mínimo de disciplina. Então, não adianta essa balança pender só para um lado. Tem que estar equilibrada para que o sistema possa, sim, prover um ambiente seguro para a ressocialização, porque a gente também não falou aqui das vítimas, porque para a gente poder entregar esse adolescente que cometeu um homicídio, cometeu um latrocínio, cometeu um estupro, que tudo é fato análogo a crime, mas no mundo real, a vítima lá, a população, o cidadão, ele morre de verdade. Quando ele tem uma arma na cabeça e sofre um latrocínio, ele morre de verdade. Essa vítima, o popular que morreu, ele não vai ter uma segunda chance nunca. Esse adolescente, a gente vê, ele tem 10, 20, 30 oportunidades no sistema, com passagens que eles têm. Então, a gente está discutindo uma política pública, sim, que se trata de segurança pública. Porque as pessoas que estão lá hoje nas unidades são aquelas com pontuação mais alta pela própria Central de Regulação de Vagas. Então, a gente lida, sim, com adolescentes de alto risco. Tá bom? Eu gostaria de agradecer, mais uma vez, provoco sempre o debate no sentido de colaborar, e agradeço a oportunidade, doutora Margarida,